Damos início hoje a essa série sobre a Páscoa, mês de abril. Vamos falar sobre a Páscoa e é óbvio que iríamos falar sobre a Páscoa. E vocês acreditam que eu passei aí durante dias pensando no tema que eu ia trabalhar? Eu tinha mais ou menos a ideia de cada assunto e eu pensei. E aí falei com alguns amigos até, e aí a gente troca ideia, eu e outros colegas de seminário, né? E até que eu tive essa revelação dos céus, né? Quase que um anjo desceu e falou para mim: Páscoa, uai, né? Vamos falar da Páscoa? Era Páscoa o tempo todo, né? Eu só não tinha um nome, mas é Páscoa. E aí eu fiquei dentro da Páscoa mesmo. Nossa série durante esse mês de abril. E eu quero convidar você a refletir sobre esses temas. Lembrando que no terceiro domingo, na verdade, não sou eu que vou pregar, mas são todos os nossos irmãos coristas, do nosso coral, que vão estar trabalhando e que vão trazer essa mensagem, né? No terceiro domingo teremos a cantata de Páscoa, com a cantata Venceu, que vai ser no dia 21, aqui no nosso templo, às 10 horas da manhã, e lá no Laudice, às 19 horas. Vai ser de manhã, vai ser à noite, 2 momentos que nós estaremos apresentando essa cantata. Hoje nós vamos falar sobre esse ensaio da ressurreição. No dia 14, vamos falar sobre a promessa do Espírito que está vinculada à natureza da Páscoa, isso lá em João 16, hoje em João 11, e no último domingo nós vamos estar lá em João 21, falando sobre restaurados para a missão. Afinal de contas, a Páscoa, ela não celebra apenas algo que Deus fez por nós, mas celebra o início de uma missão que Deus deixou em nossas mãos. E por isso nós vamos terminar então com lá em João 21. Então, praticamente, vamos estar no Evangelho de João durante 3 domingos. E no terceiro domingo, a cantata Venceu. Tudo bem? E eu vou tomar liberdade hoje para trabalhar um pouquinho diferente do que eu já trabalhei até hoje. Eu falo um pouquinho diferente porque eu acho que nenhuma vez eu tratei um texto tão longo como o que eu vou trabalhar hoje. Hoje nós vamos em João 11, 17 a 46. Pastor, a gente vai ler quase que o capítulo inteiro. Vamos, mas não se preocupe que eu vou trabalhar, eu vou ler e trabalhar, ler e aplicar, ler e vamos estudar o texto, então vai ficar bem dinâmico, tá bom? Eu sei que se você olhar para o texto todo, fica esse negócio grandão, assim, é muita coisa, né? Mas a gente vai trabalhar paulatinamente, então não se preocupe, eu quero fazer uma aplicação bem dinâmica destes textos. Na verdade, se eu fosse trabalhar João 11, como eu gostaria, a gente praticamente faria uma série só em João, e cada um desses movimentos que eu quero fazer hoje seria uma pregação. Mas eu vou eu já estudei bastante para fazer isso dessa forma. Eu quero pegar cada bloco que eu vou trabalhar e destacar apenas uma lição. Poderia tirar 3 pontinhos, fazer aquele sermão clássico presbiteriano, mas a gente ia sair daqui com um monte de pontinhos e aí a gente ia ficar perdido com tanta informação. Então eu quero tratar apenas um movimento em cada um desses trechos, ok? Apenas um movimento em cada um desses trechos. Eu dividi ele então em 5 movimentos, quase como se fosse um teatro, já que eu estou falando do ensaio da ressurreição. Nós temos uma introdução ou um prelúdio, onde eu quero apresentar para vocês esse momento em que o cenário todo do mundo está se voltando para o que vai acontecer algumas semanas depois do evento que nós vamos estudar hoje, que está em João 11, sobre a vida de Lázaro, ou a morte de Lázaro e a nova vida de Lázaro. Aí, 3 atos, da onde nós vamos tirar nossas lições, e por fim, um interlúdio, porque a história não acabou, ela vai continuar na semana que vem. Então, vai começar em João 11, 17, o primeiro momento, então, que seria essa introdução, está apenas nesses 2 versículos, 17 e 18, em que está acontecendo aqui, tem todo um cenário sendo montado. O texto diz que, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias, e Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Aqui nós estamos em João 11, e eu já quero então dar essa introdução para vocês, pintando todo o quadro que começou lá em João 10,
João 10, Jesus estava em Jerusalém, Jesus já estava com os seus discípulos em Jerusalém, andando por ali. Nós temos em João 10 um acontecimento muito importante na vida do judeu, né, que seria o chamado Hanukkah. O Hanukkah, ou a festa da dedicação, celebra a dedicação do templo, que na verdade a gente conhece a história do período intertestamentário. Os judeus ficaram cercados durante de vários inimigos, foram levados de lá para cá por vários dominadores, e aí a gente tem com a história, ou a revolta dos macabeus, o retorno do templo e a dedicação do templo. Os judeus celebram essa data da dedicação do templo, conquistada em Macabeus. Você pode conhecer a história se você ler um dos livros apócrifos que conta a história dos macabeus. Nós entendemos que não é um livro revelado por Espírito Santo, mas em termos históricos é um livro que vai te mostrar todo o acontecimento ali dessa revolta dos macabeus. E aí então a dedicação do templo estava acontecendo, que seria essa festa do Hanukkah, que até hoje é celebrado entre os judeus. Jesus estava lá em Jerusalém. O texto nos diz que isso deveria ser, era inverno, então a gente tem a ideia de que isso está acontecendo em dezembro. Neste momento em Jerusalém, Jesus tem que sair dali e ir embora dessa região, porque ele vai ser apedrejado nesse momento. Ele está entrando em conflito com algumas palavras. A grande questão ali é que Jesus se apresenta como filho do Deus, e eles acusam Jesus de blasfêmia, e agora Jesus tem que sair. O texto vai nos dizer que Jesus ele sai de Jerusalém, o caminho que ele deve ter feito passa por Betânia, cerca de 3 quilômetros, segue ainda nessa mesma direção até passar o Jordão e ficar na região onde João Batista batizava. Ele deve ter ficado por lá por volta de 3 meses, quando ele volta então para Betânia por causa da morte de Lázaro. A gente conhece a história e sabe que quando Lázaro está doente, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandam mensageiros chegar até Jesus. Eles devem ter gasto ali 1 dia de viagem, pelo menos. Jesus resolve ficar mais 2 dias no lugar e gasta mais 1 dia de viagem para voltar. Então, quando os mensageiros chegam para dizer para Jesus que Lázaro havia morrido, aliás, Lázaro estava doente, o fato é, Lázaro provavelmente já estava morto naquele mesmo instante. Então, Jesus ele demora 4 dias para chegar, e a gente tem esse texto, então. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias, e Betânia distanciava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Por que isso é importante? Porque Jesus está voltando para Jerusalém, o que os discípulos não queriam. Jesus tinha há 3 meses saído de lá ameaçado de morte. Tem até um momento muito interessante, um texto um pouco antes, em que o próprio Judas chega a dizer que, olha, a gente vai fazer o que lá? Tomé, então, olha, a gente vai indo lá para morrer então, é isso? Estamos indo lá porque está todo mundo querendo caçar a gente. Preocupação dos discípulos de Jesus, e agora a gente tem Jesus voltando e chegando até Jerusalém. Ainda em Betânia, mas a alguns quilômetros de Jerusalém, ali pertinho. Essa é a introdução dessa semana. Nós estamos a 2 semanas da Páscoa. 2 semanas da Páscoa judaica. E é isso que está acontecendo. Lázaro morreu. E Jesus chega, então, praticamente para esse velório, para esse momento de tristeza, para esse momento de dor. E aí, então, começa o ensaio dessa ressurreição. Essa ressurreição de Lázaro parece que é um palco e um cenário que está sendo preparado para o mundo, porque haviam 2 momentos na vida dos judeus que aglomeravam um número gigantesco de pessoas. Era o casamento e a morte. O casamento trazia pessoas para um momento de alegria. A morte reunia pessoas para um momento de dor e tristeza. A casa de Marta e Maria estava cheia de pessoas. Toda a cidade de Betânia conhecia Lázaro, e todo mundo estava ali em volta, e isso era um evento que durava dias, porque o choro era comum, e a dor era comum, e é óbvio, faleceu alguém, morreu alguém, então está todo mundo em volta, cuidando de Marta, cuidando de Maria, cuidando desse cenário de tristeza, e um palco então está sendo montado para o vislumbre desse ensaio,
dessa ressurreição. E a gente tem, então, o primeiro ato. O primeiro ato que eu vou destacar nessa história, ele chega à seguinte informação: a vida eterna já começou. Há muitos que têm essa perspectiva de que a vida eterna, ela só vai ter início depois que abrirmos os olhos definitivamente para a eternidade. Quando, na verdade, nós precisamos olhar à luz das Escrituras e perceber que algo já está acontecendo e uma novidade de vida já existe. Como eu disse, isso começou lá em João 10, quando Jesus estava em Jerusalém e já estava dizendo palavras que tinham a ver com a Páscoa e já estava pré-anunciando. Em João 10:10, por exemplo, Jesus vai nos lembrar que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E antes disso, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Há quem fala que essa vida e vida abundante seria vida na eternidade. Mas o paralelo de Jesus é com as coisas de agora. O diabo veio para roubar, matar e destruir. O que o diabo roubaria, mataria e destruiria na eternidade? Jesus está falando dessa vida, Jesus está falando de agora, está falando sobre viver agora. E o que ele tem para conversar então com Marta tem a ver com o agora. Olha só o texto, eu separei de 19 a 27 para esse momento. Muitos judeus tinham vindo para visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Foi o que eu disse, momentos em que os judeus se reúnem no casamento e nos velórios. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Detalhe, essa é uma fala consequente, comum de quem está acostumado com Jesus. Jesus curava pessoas. Jesus havia curado muitas pessoas. É natural que Marta quisesse Jesus próximo ao irmão. O irmão estando doente e Jesus estando ali poderia curá-lo. A primeira coisa que ela fala é essa. Só que a gente está tratando da perspectiva de Marta. É um pouco diferente da perspectiva de Maria. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Aí então, mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse então Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. A perspectiva de Marta, pensando no futuro. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último, disse. E Jesus então vem dizer para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus pergunta acerca daquilo que ele acabou de dizer. Você crê que quem está comigo, ainda que morra, viverá? Você crê nisso, Marta? E Marta responde: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E de fato, Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. A pergunta é: você crê que a vida eterna já começou? O primeiro ato nos convida a perceber que não é preciso morrer e ressuscitar para começar a viver a vida que Cristo tem para cada um de nós. Há um problema existente na vida do cristão, que às vezes ele encara a vida como está agora, da perspectiva da fatalidade do mundo. Sim, tem crente que vibra com a fatalidade do mundo. O mundo jaz no maligno. E a gente vive cantando as canções que nos fala do doce porvir apenas. Porque a gente quer viver logo o doce porvir. Porque esta vida que está aqui jaz no maligno. Ela é terrível. Nós não temos mais controle sobre o mundo. Tchau, está tudo errado. Sou forasteiro aqui. Em terra estranha estou. Eu quero mesmo ir logo para o meu lugar no céu. E essa perspectiva, ela não combina com aquilo que Cristo está fazendo no mundo. O fato é,
somos talvez como Marta muitas vezes, cremos em Cristo, cremos que Ele é o Senhor, temos uma vida totalmente regrada a um relacionamento religioso com a comunidade cristã, com o próprio Deus, nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós temos devocionários, nós falamos da fé em Jesus, cremos em Cristo, mas ainda não cremos que Ele tem transformado histórias, restaurado vidas e ressuscitado pessoas. Ainda olhamos para Lázaro no túmulo como alguém que vai ficar lá, quem sabe no porvir, quem sabe no futuro. Mas a coisa mais interessante é que como nós podemos dizer que cremos em Jesus e em quem Ele é, se não cremos que Ele pode fazer o que Ele diz que vai fazer? E Jesus diz, Marta, e Ele vai ressuscitar. Quem está ligado à videira, ainda que morra, viverá. Quem está com Cristo, ainda que morra, viverá. Lázaro vai viver novamente. A vida eterna, ela não precisa esperar você fechar os olhos para esse mundo para começar a manifestar na sua história aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Não podemos seguir o princípio de Marta. Não podemos, dessa Marta, tá? A nossa Marta aqui é gente boa. A Marta da Bíblia, ela dá mais trabalho às vezes, tá bom? Não podemos fazer como ela, viver como se, olha, esquece. Nossa, o que aconteceu lá em Suzano, triste, mas é assim mesmo, gente. Jesus está voltando, só pode estar voltando porque olha esse mundo do jeito que está. Amém, Ele está voltando sim, mas o mundo está do jeito que está por causa do pecado e não precisa ser assim. Aliás, a devocional desses últimos 2 dias tem nos chamado a refletir. Você que recebe os áudios da nossa devocional deve ter percebido que essas últimas 2, elas foram bem tristes, né? Vocês ouviram? Texto de Juízes que é um dos mais difíceis para mim, eu não gosto daqueles textos, porque eles me fazem pensar na humanidade, a morte da concubina, você que está ouvindo o áudio talvez precise ir lá no Devocionário A Jornada, volume 2, e ler lá os devocionários de 6 e 7 de abril, onde tem justamente essas histórias lá de Juízes, e você vê o quanto a maldade humana, a que ponto pode chegar, e como isso é triste. Só que nós estamos falando de Juízes. E lá naquele tempo já era assim. Não é, a maldade humana não é a exclusividade do fim dos tempos, querido. O homem sempre foi mau, desde que o homem se afastou de Deus. Mas o que Jesus pode restaurar histórias, e é preciso crer, é preciso olhar para as pessoas como de fato elas pudessem ressuscitar. Olhamos para as pessoas como se elas já tivessem morrido em seus pecados, em suas histórias. E não cremos que Deus pode restaurar. Olhamos para aquele vizinho que nunca deu certo na vida, como se nunca vai dar certo mesmo. Não adianta investir, não adianta dar Bíblia, não adianta visitar, não adianta falar do Evangelho, não adianta falar de Jesus Cristo. Já é desse jeito mesmo e acabou. Não tem restauração, não tem mudança de vida, não tem história. Então a minha pergunta é: em qual Cristo você crê? E você vai me dizer: eu creio que Cristo é o Filho do Deus vivo. Ótimo, você crê, mas não crê que Ele pode fazer o que Ele diz que vai fazer. Então você não crê. Quando cremos que Ele faz o que Ele diz que faz. E Ele diz que restaura histórias. A vida eterna, ela já é uma realidade. Não a vivemos na sua plenitude, mas uma verdade lógica é que não morreremos. Uma verdade teológica é que não morreremos. Fecharemos sim os olhos para essa história, mas abriremos os olhos para a continuidade dela. Estamos no primeiro ato. E nesse ensaio, o que está acontecendo na história é que Jesus está começando
a anunciar aquilo que ele vai fazer definitivamente em sua própria vida, começando na vida de Lázaro, refletindo com aquelas pessoas que estão ali à sua volta, ouvindo, refletindo com Marta sobre a ressurreição e aquilo que ele pode fazer definitivamente. Porque, respondendo aos judeus de 3 meses atrás, lá em Jerusalém, definitivamente ele é o Filho de Deus. Ele é o Cristo. Nisso, Marta tem razão. De fato, Cristo é. E ele faz aquilo que ele promete fazer. Segundo ato. Aonde o colocaram? Há uma mudança de cenário, há uma mudança agora. Nós temos primeiro Jesus recebendo Marta, ele não entra na cidade de Betânia, ele está ali porque os túmulos eles não ficavam, óbvio, dentro da cidade, porque eram cavernas onde as pessoas eram colocadas e depositadas para se decompor, havia mau cheiro, havia todo um problema sanitário, eles ficavam sempre longe do meio urbano, do cerco urbano. Jesus não chegou a entrar na cidade e nem a chegar até a casa delas, mas ela foi avisada de que Jesus estava chegando e o que aconteceu é que Marta vai até o cemitério para encontrar Jesus no caminho de lá. E ali naquele caminho é quando ela tem um encontro e conversa com Jesus. Maria havia ficado em casa. Agora a gente tem a continuidade, então, no segundo ato desse ensaio da ressurreição, agora a gente tem o seguinte, versículo 28. Depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, disse: o mestre está aqui, está chamando por você. Na versão A Mensagem, Eugene Peterson diz que Marta sussurra ao ouvido de Maria. E eu estava ouvindo, né, a mensagem em áudio, e o narrador da mensagem, nesse momento, ele sussurra, e eu fico imaginando, sussurrar ao seu ouvido: o mestre está aqui, está perguntando por você, aonde você está? Cristo quer falar com você, aonde você está? No segundo ato, o mestre está procurando. A primeira pessoa que o mestre procura é você. A primeira pessoa que o mestre quer conversar é com você. Não há alarde. Não há uma super banda com pirotecnia, com fogos de artifício, fazendo um festival, dizendo: Jesus está aqui, Ele quer te ver, vem agora. É um sussurro. Jesus está aqui. Jesus quer bater um papo com você. É íntimo. É pessoal. É só você e Jesus. Jesus precisa falar com você. Ao ouvir isso, Maria levantou depressa e foi então ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, estava no lugar onde tinha encontrado Marta. Quando notaram que a Maria se levantou e passou correndo por ali, os judeus que estavam ali atentos, porque ela estava de luto ainda por causa do irmão, eles foram correndo atrás de Maria. A impressão que dá é que Marta quis não chamar atenção. Maria, Jesus quer falar com você, ele está lá na entrada da cidade. Maria sai toda desesperada, ela quer falar com Jesus, ela não pode esperar, ela não pode perder tempo, é Jesus que está ali, então ela se levanta, sai correndo, e as pessoas que talvez não devessem saber disso ficam preocupadas, porque afinal de contas ela tinha acabado de enterrar o irmão, e sai correndo em direção à entrada da cidade, para onde fica o cemitério. Ela vai lá, vamos, porque o nosso papel é consolá-la. Então aquele monte de gente segue Maria, e você imagina a cena, Jesus à entrada da cidade, Maria sai correndo pelo meio de Betânia até chegar à porta da cidade, e atrás de Maria, totalmente o contrário de um cortejo fúnebre que costuma ser silencioso, lento, vagaroso, que para o trânsito na cidade, uma multidão desesperada atrás de Maria correndo, querendo saber aonde vai Maria. Maria chega
até onde está Jesus. É aquela multidão, talvez se aglomere ali em volta dela. Chegando no lugar onde Jesus estava e vendo-a, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, olha a frase, de alguém que sabia que Jesus podia curar Lázaro, e Jesus não estava quando Lázaro estava doente, porque ele estava além do Jordão, aonde João Batista costumava batizar. Maria disse o óbvio. Mesma coisa que Marta. Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Jesus diz então algo que ele não disse para Marta. A pergunta foi a mesma, mas a reação foi diferente. Onde o colocaram? Onde está aquele que parece morto? Eu digo parece morto porque no início do capítulo 11, quando Jesus é avisado acerca de Lázaro, ele, falando com os seus discípulos, ele diz, Lázaro está dormindo. E aí os discípulos falam, então você está dormindo, é só uma soneca, já ele acorda, está tudo bem. Ele diz, não, de fato para essa humanidade ele morreu. Mas ele dorme porque ele vai ressuscitar. Aonde colocaram? Vem e vê, Senhor. Jesus, então, chorou. Primeiro versículo que a gente decora na Bíblia, certo? Como esse versículo é importante. João, capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. A morte é o ápice do resultado contrário daquilo que Deus sonhou para toda a humanidade. Deus não nos criou para a morte. O choro de Jesus não é necessariamente um luto. É diferente do choro de alguém que perde alguém e se despede. O choro de Jesus é diante da realidade humana, de alguém que chega ao ápice de se desconectar daquilo que Deus nos criou para ser vivos. Lázaro está morto. E Jesus está diante dessa realidade. Onde o colocaram? Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. E de fato Jesus amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Nesse ato agora, a gente tem Jesus interessado pelas pessoas. Jesus chama Maria, ele quer conversar com Maria. Jesus quer ir até onde Lázaro está. A resposta é diferente diante de alguém que crê de fato que Jesus pode fazer tudo aquilo que ele prometeu fazer. Aqueles que creem em Jesus como Cristo, mas não crê que ele faz aquilo que ele pode fazer, Jesus tem uma lição. A eternidade já começou. Aprenda comigo. Marta está nesta fase, está aprendendo aquilo que Jesus pode fazer. Maria, ela está um passo à frente. Maria é aquela que prefere estar com o Senhor do que com os afazeres. Maria é aquela que vai quebrar um vaso de um perfume caríssimo aos pés de Jesus. Maria é aquela que tem uma noção exata de quem é Jesus e do que de fato Jesus pode fazer. Maria é aquela que não mede consequências, porque ela crê em tudo que Jesus pode de fato fazer. Quando nós chegamos diante de Jesus, dizendo, Jesus, se estivesse aqui, tal pessoa não teria morrido, a ação de Jesus parece ter uma conversão diferente de acordo com a pessoa que está com ele. Marta precisa ainda aprender. Maria, aonde está? Cadê Lázaro? Me leve até ele. Aonde está essa pessoa que parece que morreu? Aonde está essa pessoa que parece que está desenganada? Aonde estão essas pessoas que parece que não há salvação? Aonde estão aqueles que estão totalmente esquecidos pelo mundo? Me leve até ele.
nesse ato, Maria é a pessoa que vai conduzir o Salvador. Nesse ato, Maria é instrumento para que Jesus chegue até Lázaro, até aquele que morreu. E a pergunta que fica é: em qual ato da história você está? Não se preocupe, talvez você ainda esteja aprendendo. Como Marta, às vezes demoramos a crer. Como Marta, às vezes ainda ficamos presos à sensibilidade das coisas desse mundo que apalpamos e vemos, e isso nos confunde e nos mantém ligados ao Senhor. Amamos a Jesus, amamos o relacionamento com a igreja, amamos fazer parte de tudo que Deus tem feito na história e no mundo, mas ainda não acreditamos que Ele vai de fato ressuscitar, restaurar, renovar. A impressão que temos a partir do ponto de vista de Marta, com essa falta de fé, é de que a vida eterna vai começar. Mas lá no porvir, agora é hora de dor e sofrimento, o mundo jaz no maligno e, sinceramente, não tem o que fazer. Vamos pedir para que Deus volte logo, buscar a sua igreja. Somos reativos e apáticos. A esses, Jesus ensina. Marta está aprendendo. Mas Maria, ela tem uma outra realidade, um outro comportamento, ela tem uma outra expectativa, ela conhece Jesus de um outro prisma, ela crê em tudo o que Ele pode fazer, e a este Jesus dá trabalho, dá missão. É através de Maria que Jesus quer chegar até Lázaro, é através de Maria que Jesus testemunha à multidão, é através de Maria que Jesus diz claramente às pessoas que estão à sua volta, porque há uma outra perspectiva, é um outro ato, é um outro momento. A esse Jesus pergunta: aonde você o colocou? Aonde está essa pessoa? Vamos até ele. É através desse ato que Jesus te usa para chegar até o seu vizinho, que Jesus te usa para chegar até o seu primo, seu cônjuge, seu colega de baia no trabalho, quando cremos que Jesus pode, de fato, mudar a vida daqueles que estão mortos, mudar a realidade daqueles que morreram. Creia que Ele pode, não duvide, Ele pode restaurar todas as histórias. Mas então chegamos ao clímax da história, e no terceiro ato nós temos agora a ressurreição acontecendo. Estamos no ensaio da ressurreição, tudo 2 semanas antes da Páscoa, da ressurreição milagrosa de Jesus, da vitória dele sobre a morte, e Jesus então está 2 semanas antes fazendo esse espetáculo diante de toda a Betânia. E então, estamos agora no terceiro ato. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Tirem a pedra. Sem impedimentos. Mas, como eu disse, Marta, ela está aprendendo. Aqui ainda está no processo. Ela vai dizer: Senhor, ele já está cheirando mal. Já faz 4 dias. Disse então Jesus: eu não lhe falei que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e primeiro ele fala com o Pai: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Vamos lembrar? João 10, Jesus é expulso de Jerusalém, porque não criam que Deus havia o enviado. Jesus está voltando para Jerusalém agora, está no caminho, a 3 quilômetros de Jerusalém,
em Betânia. Ele está terminando esse ciclo que começou 3, 4 meses antes, no inverno ainda. E agora, no período da Páscoa, ele está retornando. E essas pessoas agora eram testemunhas daquilo que Deus estava fazendo através de Jesus. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe então Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Lázaro, ao contrário das expectativas e da incredulidade de Marta, Lázaro, ao contrário do que pensava todo o povo de Betânia, Lázaro, de acordo com a vontade do Pai e o poder que só o Filho de Deus poderia ter e manifestar nessa terra, volta a respirar depois de 4 dias. A medicina não explica. 4 dias. O corpo iniciando o seu processo de putrefação. O coração parado. O sangue simplesmente que já estava totalmente decantado no corpo, começa a ser bombeado, o cérebro começa a ser irrigado, os músculos começam a reagir, e aquele homem, depois de 4 dias, simplesmente sai do sepulcro. Ele é de fato Filho de Deus. E esse testemunho agora está diante de toda a Betânia. Todos aqueles que viram, todos eles contaram, todos eles perceberam. Marta, que até então estava tendo que aprender uma lição, conseguiu ver com os próprios olhos. Ela que havia embalsamado, ela que havia perfumado o corpo, ela mesma que havia enrolado todo o corpo para que ele fosse colocado naquele caixão. Ela que acompanhou o sepulcro e duvidou tanto, não conseguia entender quando Jesus dizia: ele vai voltar a respirar, ele vai voltar a andar, ele vai voltar a viver normalmente. E ela começava a pensar: não, isso é no porvir, isso talvez seja metaforicamente. Ah, sim, Jesus ele vai viver em nossos corações, mas a terra já está comendo. Ele já não é mais desse mundo. Ele não é mais dessa história, talvez num novo corpo, mas ao contrário de tudo isso, Marta está aprendendo uma lição. Ele pode sim ressuscitar Lázaro. E é o que Jesus faz. E eu queria te dizer, meu querido, que é o que Jesus faz de melhor. É ressuscitar histórias. É o que Jesus faz de melhor, restaurar vidas. É o que Jesus faz de melhor, pegar situações da qual nem eu nem você acreditaria 1 centavo. Vidas degradadas, em putrefação, pessoas mortas em seus pecados, fedidas, maltrapilhas, envoltas em trapos e caixões deste mundo, voltando à vida, contando uma nova história, refletindo uma nova realidade, vivendo a eternidade para a qual Deus de fato nos criou. No terceiro ato, a ressurreição acontece, para que todos percebam. Temos um palco, temos um cenário, temos uma plateia vendo, e o testemunho disso tem que ir adiante. E então nós partimos para um interlúdio, porque essa história não acaba aqui. A gente tem ainda 1 semana para Jesus chegar até Jerusalém. E quando Jesus chegar em Jerusalém, essa história vai chegar um pouco antes dele. Por isso Jerusalém vai estar esperando
O Filho do Deus que tinha sido ameaçado de morte, quase apedrejado, que havia 3 meses atrás ido embora, para passar além do Jordão, agora ele vai retornar. Como a história chega até Jerusalém? Chega de 2 maneiras. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Aqui, exatamente na pessoa de Lázaro, 2 semanas antes da Páscoa, é que esse ensaio para a ressurreição vai promover no coração de Jerusalém 2 êxtases. O primeiro deles, o rei está chegando. O segundo deles, crucifica. Para você guardar, como eu disse, apenas 3 lições dos 3 atos que eu trabalhei com você. A vida eterna já começou. Você foi convidado por Deus a viver uma realidade nova, uma vida nova, meu irmão. Não olhe para essa vida como se nós só tivéssemos que esperar ela acabar e pronto. Que aí sim seremos felizes. Quando Jesus voltar, aí sim, quem sabe, seremos felizes. Meu querido irmão, Deus nos convida a ter uma vida abundante. Cristo nos dá essa vida abundante. E essa vida começa aqui nessa terra. Essa vida não vai começar só quando nós fecharmos os olhos para esse mundo e abrirmos os olhos para uma nova realidade. Lá será plenamente, mas agora já temos os vislumbres da eternidade. Não espere essa vida acabar. Não espere ver o fim chegar para acreditar que poderá ter um novo começo. Cristo já tem te convidado a perceber. E ele chega com toda a paciência, apesar da incredulidade de Marta. Marta, presta atenção. Eu posso sim ressuscitar histórias. Eu posso sim restaurar vidas. Creia. Creia, quando você vê pessoas que não percebem isso, creia, Deus pode restaurá-las. Quando você vê pessoas desenganadas, entenda, Deus pode mudar vidas. A verdade é tão significativa que no segundo ato, Jesus está à procura. Ele sussurra nos ouvidos: estou aqui. Quero te encontrar. Estou aqui, quero falar com você. Estou aqui, eu quero ressuscitar Lázaro. No terceiro ato, ele traz à vida pessoas mortas. Foi o que ele fez com Lázaro, mas é o que ele tem feito com cada um de nós. Quem aqui não pode, ao contar a sua história, lembrar do tempo em que não respirava o Evangelho? Lembrar do tempo em que não conhecia a graça? Lembrar do tempo em que a vida era um profundo destino casual atrás de outro? Sem pensar em consequência, sem pensar naquilo que seria, sem pensar no que provocamos, sem pensar naquilo que nós tínhamos para fazer. Ele restaura, ele ressuscita os mortos, como de fato ele próprio veio a ressuscitar. Por isso, quero te convidar a refletir sobre esse ensaio da ressurreição. Aconteceu com Lázaro, mas aconteceu com Marta, aconteceu com Maria e acontece conosco também. Da perspectiva de Marta, no primeiro ato, aquele que tem dificuldade de crer. Você vai aprender, não se preocupe. Da perspectiva de Maria, no segundo ato, aquele que entende daquilo que Jesus pode fazer. Jesus está à procura e vai te usar, meu querido. E da perspectiva de Lázaro, que é aquele desenganado, que Deus pode restaurar e pode trazer a vida. Ele tem nos convidado
a uma nova vida, hein?